Olá, hoje nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada, que é domínio contra domínio em imagem. Vamos dar início aqui, né? Primeira questão diz o seguinte: considere a função a em b, que é a função f, né? Função f de a em b, dado pelo diagrama e determine. Aí primeiro ele quer o quê? O item a, ele quer o domínio, certo? Domínio da função, né? Qual é o domínio da função? Vamos lá colocar aqui, ó, o item a, b e f, que é o domínio, seria o quê? É 3, certo? Ele é um conjunto, certo? 3, 4, 5 e 6. Esse é o domínio, certo? Porque o domínio seria o quê? Seria isso aqui, ó. Conjunto A, o domínio, certo? Agora, o item B, ele quer a imagem, certo? A imagem é o quê? São os elementos que estão ligados aos elementos de A, os elementos de B que estão ligados nos elementos de A, certo? Que é basicamente os elementos de A que fazem estão ligando a um elemento B, né? Que seria o quê, né? Seria o 1, o 3 e o 7, que são os elementos que têm ligação com o A, né? Vamos lá. B. Conjunto imagem de F é o quê? É 1, 3 e 7. Opa, 7. Ok? Item C. Item C é o quê? Ele quer que nós calcule F de 4, certo? Mas como aqui, ó, F de 4 é o quê? É 1. Porque F de 4 é quando você usa o 4 e faz a ligação no contradomínio, certo? Que seria a nossa imagem. Isso aqui é a nossa imagem, certo? Então, seria o que? Seria o 1, certo? Então, aqui é 1, ok? Agora, vamos fazer o que agora? O item D, y, quando x igual a 5. Ele quer o que? Ele quer o y quando x é igual a 5, né? Ele quer o que? A ligação do 5, certo? O 5 ele liga o que? Ao 7, certo? Então, vamos lá, item D é 7, certo? Agora o item E. O item é o que? Ele quer o 3, certo? E o Y igual a 3, certo? Então seria o que? Seria no contradomínio, começaria no contradomínio e fazia o caminho contrário, certo? Ele vai para o A, certo? E ele, qual é a ligação dele? É o número 6, certo? Então a resposta é o número 6, certo? Isso que é o item E, certo? Agora o item F, vamos lá. O f é x quando f de x igual a 1. Do mesmo jeito. Aqui seria o que? Seria a minha imagem, certo? Como é minha imagem, eu vou fazer o caminho inverso para descobrir o que é o x, certo? Do jeito que nós fizemos nas questões da aula passada, certo? Das questões das aulas passadas, né? Nós encontrava uma equação e encontrava o valor de x, certo? Vamos lá, aqui é o 1, é a nossa imagem. Nós queremos o quê? O caminho contrário. Mas veja só, aqui tem 3 e 4 que faz ligação nele. Então a resposta é o quê? 3, 4, certo? Então vamos lá, agora o item G. O item G é o quê? F de x quando x igual a 6. Ligação do 6, que agora é 3, certo? Então vamos lá. Agora vamos para o item. Qual é o item agora? O item H, né? Que é y quando x igual a 3. Mesmo jeito. H, quando x for 3, o y vai ser o quê? Vamos lá. X aqui, ó. X é 3, o y vai ser 1, certo? Aí aqui você poderia colocar o seguinte, poderia colocar f de x e tal, mas aqui só coloca na resposta também vale, certo? Por fim, o item I, x quando y é igual a 7, ele quer saber a ligação do 7, né? Que seria o 5, né? Vou colocar aqui na frente o item I. Seria o 5, certo? Aqui é uma questão bem fácil, só você ver as ligações e ir respondendo, certo? Você sabendo que é a função, o que é a imagem, o domínio contra o domínio, certo? Então fica bem fácil. Então vamos agora para a questão número 18. A questão número 18 diz o seguinte: considere a função g de a em b, a função para a qual a é igual a tem os elementos 1, 3 e 4,
Conjunto B tem os elementos 3, 9 e 12. E g de x é o triplo de x para todo x pertencente a A. Construa no caderno o diagrama de flechas da função. Então vamos começar pelo diagrama, certo? O diagrama é bem fácil, certo? É só faz o desenho, certo? Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B e aqui é a nossa lei de formação, que seria o quê? Seria o triplo, né? O triplo é o quê? É 3 vezes o x, certo? Então esse aqui é o triplo. Conjunto A tem os elementos 1, 3 e 4. Conjunto B tem os elementos 3, 9 e 12. Certo? Então, isso aqui é o item A. Já está feito. Vamos agora para o item B. O item B é o que? Determine o domínio, contradomínio e imagem. O domínio nós já sabemos, certo? Porque ele já diz aqui. O domínio é o que? Vou até colocar aqui logo aqui, ó. Domínio de G é igual ao conjunto 1, 3 e 4, certo? O domínio nós já sabemos. O contradomínio de G é igual ao conjunto B, certo? Seria o quê? Seria 3, 9 e 12, certo? Agora, a imagem nós precisamos calcular, certo? Então, vamos calcular aqui a imagem aqui na frente, certo? Vamos lá, conjunto imagem de G, certo? Então, vamos calcular aqui logo, aí nós colocamos a resposta aqui, certo? Vamos calcular primeiro. Ó, vamos colocar dessa forma aqui, ó. G de x é igual ao triplo, né, que nós vimos, que é a lei de formação, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar os elementos de A e ver qual elemento ele está correspondendo, certo? Primeiro, G de 1, certo? Que é um G. G de 1 é o quê? 3 vezes 1, que é igual a 3, certo? Então 1 está correspondendo com 3, certo? Vamos lá agora. O G de 2, desculpe. O G de 3 vai para onde? Vai para 9, né? Porque, ó, 3 vezes 3 é igual a 9. Ok? E o G de 4. G de 4 é o quê? É 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, veja só. A nossa imagem seria o quê? Seria 3, 9 e 12. Então, a imagem é igual ao contradomínio, certo? Você poderia colocar o seguinte. Poderia colocar isso aqui, ó. Contradomínio de G. Estaria certo? Tá. Porque são iguais. E nós já sabemos o contradomínio. Mas eu vou colocar aqui mesmo só para ficar certinho aqui, certo? Mas como eles são iguais, basta dizer que ele seria igual, né? Então, o item D determine x para o qual g de x é igual a 12. Mas veja só, nós acabamos de calcular aqui, né? Calculando, nós usamos todos os elementos de A e vimos qual eles estão correspondendo, certo? Porque se não tivesse correspondendo a nenhum, ou se estivesse sobrando no G, nós ia saber, né? E como aqui nós fizemos aqui, deu 12. Como G, ó, G de x é igual a 12. Vou até fazer aqui de novo, para ficar mais claro. Ficaria o quê? Ó? G de x é igual a 12, né? Então, nosso y seria 12. E G de x e y seria a mesma coisa. Então, colocar isso aqui igual a 3x, que é a nossa lei de formação. Vou passar o 3, que está multiplicando, dividindo. Ficaria 12 dividido por 3 igual a x, certo? 12 dividido por 3 é quanto? 4, certo? Então, 4 é igual a x. Então, a resposta seria 4, no item D. Vou colocar aqui, item D, certo? O item C é esse daqui, ó. G igual a 3, né? Seria esse. Esse aqui é o item C. O item C é esse daqui. Item C. Então, vamos lá para a próxima questão. Questão de número 19. Explicite no caderno o domínio das funções reais definidas por
Aqui é um pouquinho mais complicado, né? Você vai ter que fazer agora uns cálculos um pouco mais difícil, certo? Você vai ter que determinar o domínio das funções, certo? Então vamos começar aqui pelo item A. O item A é o seguinte: f de x é igual a 1 sobre x menos 6. Como eu falei a vocês na aula, quando uma divisão, ela nunca pode ser, um número nunca pode ser dividido por zero, certo? Então, x menos 6 não pode ser zero. Aí como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês precisam, você esquece o 1, certo? Deixa o 1 para lá e faz só o seguinte, ó. X menos 6 tem que ser diferente de zero. Basta você fazer o que agora? Coloca o 6, menos 6 para o outro lado e fica o que? Fica x é diferente de 6. Então você já descobriu, né? Veja só. O x ele pode ser qualquer valor menos 6, certo? Então, o domínio, vamos lá, domínio de f vai ser o quê? Como aqui são funções reais, como ele diz aqui, ó, funções reais. Então vai ser, vamos colocar só o seguinte, vamos colocar o domínio como se fosse os reais, certo? Tirando o zero, que é só colocar o asteriscozinho, certo? Vou colocar aqui o f para os reais, certo? Esse aqui é o nosso domínio, certo? São os reais tirando o valor nulo. Agora o item B. O item B é o seguinte, é f de x igual a x menos 1 sobre 4. Veja só, aqui eu posso ter zero? Posso, né? Logo, qualquer valor que eu pegue, qualquer valor real, vai ser meu domínio. Por quê? Porque aqui não tem nenhuma alguma coisa que vá interferir na função. Porque se eu colocar zero, vai dar 1 sobre 4. Se eu colocar 1, vai dar zero, certo? Então aqui não importa qual é o valor que você vai colocar, certo? Então aqui é igual ao que? Ao conjunto dos números reais, certo? Conjunto dos números reais completo, ok? Agora vamos para o item C, certo? O item C diz o seguinte: item C é f de x, vamos lá colocar aqui, aqui, né? Vamos deixar aqui mesmo. F de x é igual a raiz de x menos 7. Nós sabemos o quê? Que não existe raiz negativa, certo? De números reais. Então, vamos lá, vamos esquecer a raiz, vamos colocar só o quê? Coloca x menos 7. Se isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser maior, vamos lá, maior que zero, certo? Veja só, se ele for menor que zero, então ele vai ser negativo, certo? Então, ele só precisa ser o quê? Precisa ser maior que zero. Então, vamos resolver aqui essa pequena equação, né? É basicamente uma equação. Você vai fazer o quê? Vai fazer x, aí eu vou passar o 7 para o outro lado, vai ficar o quê? X maior que 7, certo? Então, o x tem que ser maior que 7. E o domínio, então, vai ficar o quê? Vai ficar os reais. Vamos colocar aqui o domínio. Domínio de f é igual, né? Aí eu vou colocar aqui uma forma mais matemática, certo? Nós vimos também nas aulas anteriores. Vou colocar o meu x pertencente aos reais, que a função é real, certo? Tem que lembrar disso. Tal que a barrinha, o meu x tem que ser o quê? Tem que ser maior que 7, ok? Eis aqui a resposta, certo? Então, para qualquer número maior que 7, a função está de boa, beleza? Então, vamos agora, esse aqui é o item C, certo? Vou colocar aqui o item C. Vamos para o item D, certo? O item D aqui, certo? Então, vamos lá, item D diz o seguinte: y igual a cúbico de x, certo? Vamos lá, do mesmo jeito. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que esquecer a raiz e ver só o x. Mas veja só, aqui eu poderia colocar negativo.
Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque não existe raiz quadrada negativa. Mas veja só, aqui não é quadrado, né? Aqui é uma raiz cúbica. Então pode existir sim. Por quê? Ó? Veja só. Se eu colocar um número negativo aqui, né? Eu quero uma raiz cúbica vamos lá, raiz cúbica de 8, né? Menos 8, né? Eu quero um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê menos 8. E vamos ver aqui então. Menos 2 vezes, certo? Menos 2 vezes menos 2. Vamos lá. Negativo com negativo é positivo. Então daria o quê? Daria 4 positivo. 4 positivo vezes 2 negativo ficaria o quê? Ficaria menos 8, certo? Então, do número negativo não vai valer para raiz cúbicas, certo? Só para raízes quadradas ou, por exemplo, raízes com números pares, certo? Se fosse 4, 6, algum número par aqui em cima, né? Certo? Aí você teria que se preocupar com o zero, mas como não é, não tem problema, certo? Então vamos lá para... Ah, sim, vamos colocar aqui o conjunto aqui, certo? Ficaria o quê? Ficaria domínio de f é igual aos reais também, certo? Reais também. Então vamos descer aqui mais um pouquinho e vamos para o item D. Vamos para o último item, né? O item E. O item E diz o seguinte, né? F de x é igual a raiz de x menos 2 sobre x menos 3, certo? Aí aqui você tem que ficar esperto agora, viu? Porque aqui ele está usando o quê? Duas coisas que nós vimos, né? Está usando a raiz, que a raiz não pode ser número negativo, e uma divisão, que não pode ser zero, certo? Então você vai fazer as duas coisas. Primeiro, isso aqui não pode ser zero, e isso aqui não pode ser negativo. Então vamos lá. Primeiro, a raiz. Vamos esquecer isso daqui. Fica só esquecer a raiz e fica só isso aqui maior que zero. Certo? Vou passar o menos 2 para o outro lado. Vai ficar o que? Vai ficar x maior que 2. Certo? Isso aqui nós sabemos que isso aqui é um intervalo, certo? Já que nós vamos explicar mais. Agora, x menos 3 tem que ser o quê? Tem que ser diferente de zero. Aí eu vou passar o 3 para o outro lado. Fica x tem que ser o que? Diferente de 3, certo? Então veja só, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que colocar lá na formulazinha lá. Vamos colocar aqui a formulazinha dos intervalos e vamos ver aqui a operação deles, certo? Primeiro, o x diferente de 3, né? Então seria o que? Seria só isso aqui, ó. Seria toda a reta com a bolinha aberta no 3, certo? Que é o 3. E o de cima seria uma bola aberta também, só que no 2. E daqui para frente tá valendo. Então, a união dos dois, certo? Vai ser o que? Vai ser o 2 aberto, continua aberto. E vai até o 3 aberto, continua, certo? Como é que nós vamos escrever isso? Nós vamos colocar agora o domínio de f. Essa aqui é um pouco difícil mesmo, viu? De f é igual, vamos lá, colocar aqui a chave de x pertencente aos reais, certo? Tal que x, ó, x tem que ser maior que 2, né? X maior que 2 e diferente de 3, né? E x diferente de 3. Poderia colocar assim, certo? Então, este é o nosso domínio. E assim encerramos a nossa aula de correção, certo? Esse item ele é bem complicado mesmo, viu? Porque você vai ter que fazer esse estudo dos intervalos para saber, viu?
Então é bem interessante vocês treinarem essas coisas, tá bom? Então até a próxima. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, eu estou no grupo da sala de vocês. Meu nome lá tá Luan, certo? Qualquer coisa, pode mandar mensagem lá que eu respondo, certo? E até a próxima.